No ar, programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. Bom dia. Hoje a gente está aqui recebendo no programa Antena Ligada duas pessoas que estão preocupadíssimas em manter, em preservar o patrimônio histórico de Goiânia. Uma tarefa difícil, né? Eu estou aqui com o Samarone Nunes, museólogo, antropólogo e conselheiro, e a Elizabeth Abreu Caldeira Brito, que é presidente do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de Goiânia. É desse conselho que o Samarone também faz parte. Que trabalho é esse, Elizabeth, que vocês estão começando agora e que já está deixando muita gente polvorosa? É um trabalho... Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você e poder esclarecer, de certa forma, esse momento em que a gente está vivendo. O Ministério Público abriu processos de possíveis tombamentos de imóveis de características históricas, arquitetônicas e que carregam a história da cidade de Goiânia. São dois momentos. Um primeiro momento, o Ministério Público deu entrada em quase 400 imóveis, e num segundo momento, por uma ação civil pública, que já está em fase de sentença, que a Prefeitura perdeu em todas as instâncias, o Conselho foi obrigado a atender essa sentença. Então, eu, enquanto presidente, fiz a abertura dos processos e estamos notificando os proprietários dos imóveis dos possíveis tombamentos. Então, nós estamos, então, notificando tanto os imóveis dos processos que foram abertos pelo Ministério Público, quanto os que foram abertos pela presidência, cumprindo essa sentença judicial. Então, todos esses processos são de iniciativa do Ministério Público. E como é que vocês chegaram a esses imóveis? Como que foi feito esse levantamento? O Ministério Público patrocinou um estudo entre a Universidade Federal e o IFAM de um levantamento sobre os imóveis que tinham importância histórica. Desse levantamento, o Ministério Público abriu os primeiros processos. E um outro levantamento, que, aliás, até o Samarone pode explicar melhor que eu, que o Samarone também, além de ser um conselheiro muito atuante, ele foi da Gerência do Patrimônio, que é uma parceira dentro da Secretaria da Cultura do Conselho. A gerência que dá todo esse apoio técnico para que os conselheiros possam emitir seus pareceres, porque o nosso conselho ele é plural. O nosso conselho tem arquitetos, tem advogados, professores, todos eles com essa visão patrimonial de Goiânia. Então, por ser um conselho plural, eles não são todos arquitetos, então eles precisam ter esse embasamento técnico, por isso a gerência, de acordo com a nossa lei, é o apoio legal do conselho, do qual o conselheiro Samarone, por ter participado, então ele conhece muito bem dos aspectos internos e do aspecto do conselho propriamente dito. Como é que foi realizado esse trabalho, Samarone? Quanto tempo demorou para ser feito esse levantamento? Quais são as características que fazem você definir se o imóvel tem
ou não essa característica histórica? Quais são os critérios adotados pelo Conselho? Então, primeiro eu gostaria de agradecer, Maísa, a abertura desse canal para que a gente possa atingir mais pessoas além dos proprietários, né? Eu acho que um dos aspectos importantes desses momentos é você poder esclarecer para a população, né? Devido o temor, os boatos, a incompreensão do que isso significa, né? Então, desde a década de 80, a Católica e agora a Universidade Pontifícia, né, Católica aqui de Goiás, ela já tinha feito um levantamento preliminar sobre esses imóveis, né, com essas características que era aquela altura já era entendida como um aspecto particular de Goiânia em relação às outras cidades planejadas do nosso país, né? E essa primeira lista ficou na CEPLAN durante muito tempo. Esse órgão que nós temos, que é a GERPAT, né, que assessora o Conselho, ele estava localizado dentro da CEPLAN, né? E tanto o Ministério Público quanto a Procuradoria da República já pontuava que esse órgão estar lá, ele estava em um local equivocado, né? Mas durante todas essas décadas, essas listas, esses levantamentos, pedidos de demolição à revelia, alterações que eram feitas nesses imóveis, estavam todos arquivados ali. E ali que foi criado uma série de conhecimentos sobre esse patrimônio, né? E, por um acaso, chegou um momento que não tinha mais por que ficar lá, e aí saiu essa gerência de lá e veio para a Secretaria de Cultura, né? Dentro das condições que a prefeitura possui para fazer isso. Bom, e chegou num momento tal que as pessoas que estavam lá na CEPLAN trabalham de uma vida super embasado, pessoas super competentes, mas que não atendia esses aspectos legais da administração pública em relação à questão do patrimônio, né? Então, a gente tem uma série foi construída ao longo desses 30, 40 anos, uma série de listas que não correspondia à realidade. Um imóvel, às vezes, o proprietário, sem pedir a permissão, sem considerar esses aspectos, né, de preservação, acabava demolindo, transformando em estacionamento, lote vago, descaracterização, né? E aí, a cada momento que esses técnicos tinham que fazer algum parecer sobre isso, eles pontuavam e isso gerava uma nova lista. Então, a Procuradoria da República tem uma lista imensa de versões, na verdade, e o Ministério Público também tem essas versões. E aí, o que é que o Ministério Público tomou essa iniciativa, que a Elizabeth já acabou de colocando, que foi, então, promover um estudo para entender se havia uma convergência dessas listas todas que estavam em posse desses órgãos de maneira separada, né, fracionada. Certo. E aí acontece que, a partir desse estudo, eles, então, abrem esses processos. Bom, como a Elizabeth já comentou, lá é um conselho que não é só de arquitetos, não é só de estudantes de arquiteturas ou de pessoas do direito, enfim. É um órgão colegiado que as pessoas, a partir de sua vivência, de sua experiência nas determinadas possibilidades e vivência, coloca algumas coisas, né? Então, a parte de arquitetura, nós já sabemos que Goiânia tem alguns aspectos da arquitetura que não sei se caberia pontuar aqui, que são particulares de Goiânia, né? Então, ela tem um traçado que já é tombado, reconhecido nacionalmente, né? Ela já tem uma série de tipologias da arquitetura que já são estudadas, já são pontuadas. Então, uma pessoa que é da arquitetura, ela pode identificar que tipologia da casa é aquela, que características são aquelas, o que é que faz daquele imóvel um diferente do outro. Uhum. Então, a gente tem uma série de conhecimentos que possibilita a gente observar uma importância da arquitetura. Bom, mas aí não fica só a questão da arquitetura, não é só o construir, né? É a racionalidade do morar, por exemplo, né? Que não está exatamente numa casa, mas o que é que faz as pessoas saírem de sua cidade para vir trabalhar aqui, viver aqui, construir sua vida, né? Isso ultrapassa a questão apenas arquitetônica, né? Tem um aspecto histórico também.
né? É pontuada. A cidade começa ali no comecinho do século XX, tem as suas transformações normais, né? E desenvolvimento e crescimento. E isso tudo a gente tem que pesar e considerar, né? Um outro aspecto que eu gosto de pensar e trazer é o fato de que o direito à propriedade ele também evoluiu, né? Então, não é mais só a questão da pessoa, do particular, é do coletivo, é do social, né? Direito à moradia, é o direito difuso. Então, tem uma série de outras coisas que perpassam essa propriedade, esse imóvel, que atinge toda a comunidade. A gente poderia, por exemplo, um outro aspecto que não é muito considerado na questão do patrimônio, é a questão de saúde mental, por exemplo, né? Uma cidade, isso eu estou pensando na nova resolução do prefeito de limpar o centro, né? Projeto Cara Limpa. Campinas também vai entrar nisso, Vai né? entrar, Tá incluído. E aí você nota que uma cidade bem cuidada, né? E é responsabilidade, inclusive, dos proprietários, ela também traz a saúde ambiental, né? Então, a pessoa não precisa, no decorrer do dia, estar num lugar sujo, né? Desimportante, com essa retórica da perda, da destruição, né? Então, tudo isso é uma questão também de saúde ambiental, saúde da cidade. Esses imóveis, gente, esses imóveis, eles estão praticamente todos situados no centro, por ser aqui que a cidade começou, em Campinas, ou eles estão diluídos pela Olha, cidade? os processos envolvem imóveis do setor aeroporto, vários, setor oeste, setor sul, Campinas e aquela redondeza ali adjacente, centro, isso, bairro popular, que está no centro, né? Agora, é interessante a gente ressaltar que as pessoas estão assustadas porque a gente sabe da história da origem de Goiânia com relação à Art Deco, né? Exato. Quer dizer, a segunda cidade com maior acervo Art Deco, né? Mas acontece que não só essa é uma característica dos imóveis da origem de Goiânia. A origem de Goiânia também, como foi muito bem pontuado nesse estudo feito pela UFG, em parceria com o IFAM, é que tem casas aqui que têm características de preservação, que merecem preservação, que são modernistas, casa-tipo, que são 3 casas-tipos, 3 características, tem as casas de transição, cada uma conta uma história do tempo da cidade. Entendo. As casas ecléticas, tem o brutalismo, então a arquitetura define muito bem as características dos imóveis que merecem, como eu disse, né? Tem o eclético sintético, a casa de missões. As pessoas que estão recebendo essas notificações, elas não entendem que não é só o estilo Art Deco que merece uma preservação, que merece um tombamento. Mas ainda assim a gente esclarece para a população que isso só vai ser feito depois de um estudo criterioso. Nada será feito aleatório. O próprio Ministério Público afirmou numa reunião junto ao Conselho que ele ia fazer a cidade parar, porque esse é um momento de impacto, né? As pessoas assustam. Faltou uma preparação da comunidade, da importância disso, da alegria e a honra, digamos assim, de ter um bem tombado, de um bem que faz parte da história da cidade, uma história recente, mas que não tem uma identidade ainda. Goiânia não tem uma identidade histórica. Então, o Ministério Público foi muito feliz nesse sentido, né? Faltou um bojo de um projeto em que a comunidade tivesse mais ciência. Conscientização mesmo, né, Elizabeth? Da importância da memória. É a palavra certa, uma conscientização para que as pessoas não se assustassem tanto. Né? O que implica o tombamento? O que as pessoas têm tanto medo? Elas não podem mais fazer livre uso do imóvel? Quais são as características do tombamento? Por que o medo? Então, é desconhecimento, a princípio é desconhecimento. Desde 37, quando é estabelecido nosso primeiro marco em relação oficial, né, legal, sobre a questão da preservação do patrimônio, em 37, né, lá no comecinho do século XX. Via a palavra tombamento e as pessoas não... essa questão da conscientização, da percepção de como as coisas funcionam, né? Entendeu que o tombamento não é tombar e não é uma desapropriação,
né? A desapropriação pode ou não pode acontecer, né? A pessoa não perde o seu direito no tombamento, o direito à venda, compra, alterações. Em um primeiro momento pode ter havido isso, né? Então, essa ideia que foi cristalizada de que uma vez que é tombado você não pode fazer nada, não procede, né? Inclusive, lá no decreto 25 de 37 fala que pode sim, só que em vez de você, as duas instâncias, como está dividido hoje, que é a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Cultura, vai dividir, né, as responsabilidades sobre aquele bem. Então, o que era só prerrogativa do planejamento de expedir um alvará de demolição, alteração, de microrreforma, agora tem que ser ouvida ao Conselho, nesses casos. Certo. Né? Mas o direito à propriedade, de fazer alteração, de solicitar, continua o mesmo para o proprietário. Inclusive as responsabilidades de informar e de manter o imóvel em condições para isso. Se, e aí é textual, está na lei, né, na forma da lei, que se a pessoa não tiver condições, ela pode sim, então, se dirigir ao conselho, no caso do bem tombado, e pedir subsídio, por exemplo. Né? E esse dinheiro sai? No momento, a gente tem essa dificuldade, porque a gente já tem um conselho de muitos anos, de várias décadas, mas a gente não tem um fundo de preservação, né? E parte dos acordos, dos TAC, que eu, por exemplo, o Ministério Público recebe, não vem para a gente, né? Por exemplo, foi direcionado para esse estudo que resultou na abertura desses processos. Mas era um dinheiro que poderia estar, por exemplo, no fundo, para essas eventualidades. A pessoa não precisa deixar a casa cair, né? Tá certo. Virar mocó, enfim, ela poderia pedir ajuda ao conselho, e se a gente tivesse um fundo, né, em condições, a gente poderia ajudar essas pessoas. Então, a gente resolveria grande parte da nossa dificuldade, né? Que é o que o pessoal alega muito, que não tem condições de preservar, enfim, adaptar, por exemplo. Certo. Né? Para você que entrou na Rádio Trabalhadora agora, eu estou aqui, eu sou a jornalista Maísa Lima, estou recebendo hoje a presidente do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de Goiânia, a Elizabeth Abreu Caldeira Brito, e o Samarone Nunes, que também é conselheiro e museólogo. E a gente está discutindo aqui uma medida que a prefeitura, que o conselho tomou de preservação do patrimônio histórico de Goiânia, e que estão sendo notificados 600 imóveis, e isso está causando uma celeuma na cidade, nas pessoas que estão recebendo essas notificações, e eles estão tentando aqui esclarecer a importância disso e dizer também que não é nenhuma, não é o fim do mundo, né? Que pode ser até uma coisa boa para a cidade, com certeza. Já muitas coisas, muitos imóveis já se perderam nesse processo, né? Já, e essa dificuldade e essa atitude do Ministério Público é exatamente por conta disso, porque não era só uma coisa isolada, né? Acabou na paisagem da cidade ficando esses vazios, né? Que aí acabou obrigando eles a tomar uma atitude, né? O centro é muito visível isso, né, gente? Exatamente. Muitos imóveis que foram postos abaixo, só está lá o lote vazio ou virou estacionamento. Agora, o que a prefeitura, o conselho pode fazer para o proprietário? Tem alguma benesse no sentido de repente, o imposto ser menor? Como é que existe alguma contrapartida para deixar esse proprietário mais feliz, Elizabeth? Olha, a prefeitura já avançou, porque agora com essa lei da cara limpa, onde ela exige, agora, no primeiro momento, uma lei que estimula o proprietário do imóvel comercial a retirar as fachadas de propaganda, né? Durante 2 anos, eles vão ser, se eles fizerem no primeiro ano essa adequação, durante 2 anos eles podem ser isentos do IPTU. Certo. Dentro de 1 ano, se eles não fizerem, eles vão pagar multas diárias, então é uma lei que já deu início, quer dizer, já tem um estímulo. E a gente espera que com esse momento que a gente está vivendo, iniciado pelo Ministério Público, que é do possível tombamento de vários imóveis, que a prefeitura também reaja e crie uma lei que possa estimular, que possa beneficiar,
que possa levar um pouco de alento a esses proprietários cujos bens vão ser tombados. Principalmente esse fundo com recurso financeiro para ajudar na preservação do imóvel. Principalmente. Né? A criação desse fundo, não existe o fundo Esse ainda. fundo não existe, Não então. existe. Precisa se ser criado, assim como precisa se criar essa lei que possa vir a amparar esses proprietários. A lei existe, na verdade, quando o proprietário demonstra, prova que não tem condição, né? Mas é um fato ainda que não houve um precedente, né? Até porque são poucos imóveis particulares, né, tombados em Goiânia. A grande maioria dos imóveis tombados são públicos. Então, esse é um primeiro momento em que os imóveis particulares estão sendo processos, né, estão incluídos nesses processos. E a gente, antes do programa, você estava me dizendo que não é impossível que na sexta-feira a pessoa está lá o imóvel bonitinho e chega na segunda só está o lote vazio. E faz isso sem qualquer... E não existe nenhuma forma de punição para a pessoa que faz isso, Elizabeth? Existe. Tem imóveis, tem proprietários que estão sendo severamente punidos por isso. Inclusive, ontem ou anteontem, chegou lá um dos proprietários que foram intimados, ele falou, olha, mas eu já estou sendo multado porque eu fiz alterações na minha casa sem um alvará, e se minha casa não é tombada, então eu tenho uma justificativa de que o Ministério Público está sendo incoerente em me multar. Mas acontece que a casa dele está dentro do centro histórico, está numa rua que já é tombada. Todo o universo daquele espaço não pode ser alterado sem uma autorização, como bem pontuou o Samarone. Sim. O centro histórico de Goiânia, ele é tombado. Qualquer interferência em qualquer imóvel nesse espaço precisa dessa autorização. E me diz uma coisa, gente, esse processo de tombamento vai ajudar na revitalização do centro? Ele, por si só, não. Sei. Né? Essa ideia de congelamento, até muito pouco tempo atrás, impedia essa apropriação da população desse centro. E a gente tem problemas, assim, em outros centros históricos do país e do mundo, que é muito problemática, referente à gentrificação, né? O tombamento, ele, uma vez que se dá, ele vem uma série de benefício, de valorização, que para alguns grupos sociais é interessante. Então, grandes cadeias de hotéis, lojas, as lojas caríssimas, acabam indo para esses centros históricos para se beneficiar disso, porque isso agrega valor. Né? Isso já é conhecido, então o turismo comercial cresce bastante, mas o benefício fica para esses grupos que sabem argumentar e sabem lidar com isso e tem os fundos necessários para manter aquele bem. Né? Isso já é... Inclusive as leis de incentivo. Né? Inclusive os acessos à lei de incentivo. Né? Então, eu acho que é importante nesse momento, em Goiânia principalmente, essas pessoas entenderem isso, né? Que há essa disputa, né? Inclusive comercial, e que os proprietários podem se beneficiar disso sem se desfazer ou destruir aquele bem. Né? Então, se em outros centros históricos já é provado que isso acontece e que agrega valor, não tem por que ele desvalorizar o próprio imóvel. E a gente tem aqui em Goiânia já exemplo de empreendimentos comerciais dentro dessas casas. Né? O que eu quero pontuar nesse aspecto é que o direito à propriedade ele acabou evoluindo, né? E algumas coisas também evoluíram nesse aspecto da preservação. Então, você tem uma casa, mas está num ambiente que é favorável a algum comércio, você pode colocar lá. Basta pedir a permissão e fazer essas adequações que não são baratas, porque não são uma reforma comum, né? Em um imóvel comum. Então, tem que respeitar algumas regras, alguns procedimentos. Não é nem reforma, é quase restauração, é diferente, em muito né? caso, é a restauração, né? Então, tem um valor, porque você vai precisar de uma equipe de pessoal específico, não é só a pessoa chegar lá e fazer as alterações. Mesmo né? os materiais usados também, né? Os materiais usados, então tem que ter um outro cuidado. Né? É interessante considerar também que o conselho ele é consultivo.
Então, os pareceres emitidos pelos conselheiros, eles passam pela avaliação, ele deve ser homologado pelo prefeito, antes passa pelo secretário de Cultura. Então, e esses proprietários, eles têm uma gama enorme de momentos em que eles podem impugnar e questionar esse processo. Ou seja, não é nada feito sem a possibilidade da pessoa arguir nisso daí. Isso. Tá. O direito à defesa, né, claro. manifestação é assegurada, né? Então, não é a revelia do órgão dos conselheiros, não. A gente tem, segundo a lei, ela é bem específico os passos a serem obedecidos, né? E a gente procura, apesar da dificuldade pessoal e tudo, a gente procura respeitar isso, né? Porque senão perde a própria validade e o sentido de se propor esse tipo de coisa. O conselho... A gente propõe, pois não, a gente propõe que as pessoas busquem a Lei 7.164, bem objetiva dos processos de tombamento. É uma lei que se criou o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de Goiânia, e que as pessoas vão compreender os seus direitos, os momentos em que as pessoas podem interferir. É muito importante que elas conheçam, pesquisem, só colocar na internet essa lei. Não seria interessante o Conselho preparar e distribuir uma cartilha mostrando o beabá, pelo menos para esses donos desses imóveis, de como é que funciona o tombamento, a importância disso, a importância da memória para a cidade, porque as pessoas, a maioria delas, elas não estão enfronhadas do que é a legislação, o que importa um tombamento, o que muda na vida, no imóvel. Esse é também um papel do Conselho. Mas, neste momento, a gente sente falta que o Ministério Público tenha feito isso. E que faça isso, ainda é tempo. Conscientizar, como nós falamos anteriormente, a população. Foi uma iniciativa do Ministério Público sem que isso tivesse sido um pré-requisito. É tempo, a sua ideia é maravilhosa, é o que a gente tem questionado também em nossas reuniões ordinárias, várias reuniões extraordinárias nós fizemos em função desse momento, e que a gente sente falta disso. Mas o Conselho agora está envolvido nesses processos e volto a pontuar que nós estamos cumprindo uma sentença judicial em que a Prefeitura está pagando multas diárias de R$2.000 ao Ministério Público, já está em mais de R$1 milhão, e a gente precisa cumprir. E são tantas etapas e que dependem de tantos pré-requisitos que estão fora do Conselho, que a gente tem que buscar fora do Conselho, que a gente fica muito envolvido só nessa tarefa, nesse cumprimento, nessas ações. Vocês têm, por lei, que fazer essas notificações sob pena de multa diária de R$2.000 para a Prefeitura de Goiânia? Já estamos. A Prefeitura está pagando multas de R$2.000. Começou R$500 e agora as multas estão em R$2.000. Como os processos já foram abertos, pode ser que essas multas estejam estagnadas. Certo. Né? Esse primeiro momento seria a abertura dos processos, a gente já conseguiu fazer e estamos notificando os proprietários. E vocês estão conseguindo localizar os proprietários? Estão conseguindo fazer essa notificação? Ótima pergunta, porque a gente não está conseguindo. Não estamos conseguindo. É uma minoria, as correspondências nós estamos mandando por AR, uma minoria de pessoas que recebeu essas notificações. O que o Conselho vai fazer? Nós vamos publicar no Diário Oficial as notificações e os proprietários que não receberam, e dessa forma, legalmente, considera-se que eles estão sendo notificados. Uhum. Daí o processo segue o trâmite normal. Correto. Então, a gente tem tido uma assessoria bem presente, lá da assessoria jurídica da Secretaria de Cultura, onde a gente vai buscar subsídios legais para que a gente possa executar essa sentença. Na verdade, vocês têm um longo trabalho pela frente, né? Só está começando isso, né? É só o início. E aí, depois que é feito, acolhido, né, no Conselho, esses pedidos de tombamento, é feita a distribuição, né? E cada conselheiro de 9, né, está com 30. A parte inicial
Em princípio, 10. 10, né? É. E significa o quê, né? Que a gente não tem gestor, a secretaria não tem estrutura para isso, e a gente vai ter que fazer as nossas próprias expensas, né? Essa visita aos locais. Então, é interessante que os proprietários tenham ciência da nossa própria dificuldade, comprometimento com a coisa, né? Bom, o Ministério Público teve uma preocupação legítima, mas não foi feita uma articulação para poder esse trabalho ser realizado de uma forma menos traumática, né, gente? Na verdade, essa responsabilidade é da prefeitura. Deveria ter sido feita da prefeitura, desde que eu te falei, desde o momento que foi estabelecidos os primeiros parâmetros, as primeiras discussões sobre patrimônio na cidade e que envolvia essa arquitetura, deveria ter sido esse órgão de preservação e de análise que estava na Secretaria de Planejamento, deveria ter sido incluído outra secretaria, a AMA, por exemplo, né? E nunca foi feito, né? Então, pecou-se muito em deixar as coisas, deixa como está, aqui na próxima, e acabou explodindo. Uma questão cultural, né? É uma questão cultural. Nós não temos política, muita preocupação, né, com a memória, né? Exatamente, que é um problema seríssimo em relação a isso. Tem um caso bem específico daquele monumento da Praça do Trabalhador, né? Que era um monumento que acabou, que simplesmente foi retirado na época da ditadura. Era um painel que, se não me engano, o autor, quem era o artista plástico que dividiu o estúdio com o Cândido Portinari? Era um trabalho super legal e acabou tudo. A cidade perdeu isso. Pois é, e aí como é que eu vou dizer? Essa dificuldade que as pessoas têm de incorporar o outro diferente. Né? A cidade, ela nasce num período em que os direitos do trabalhador estavam em voga, né? Então, Goiânia, em muitos aspectos, ela é muito adiantada para a sua época, né? E esse painel é um dos patrimônios que não se refere a uma pessoa específica, a um período específico, né? Mas a toda uma categoria, a toda uma classe. Exatamente. E como a gente está vendo no ano, né? Nesse último ano, em 2000, estão querendo acabar com tudo isso, né? Então, quando você destrói, você demole um monumento, uma casa, uma referência dessa, você está querendo acabar com tudo isso que representa uma coisa bem mais ampla, com a história. A história de uma cidade. É interessante ressaltar, até para os seus ouvintes, né, que à medida que o processo é aberto, o bem já está acautelado. Certo. O Conselho passa essa relação para os cartórios, para que seja averbado na certidão de imóvel, que aquele bem está acautelado, ainda envia à CEPLAN essa relação para que conste lá que não se pode emitir nenhum alvará de demolição, de reforma, antes que esse processo seja terminado. Então, o momento do acautelamento é agora, ninguém mais pode mexer, digamos assim, no seu imóvel, até o final do processo. Por isso é que é importante que o proprietário seja considerado notificado. Parte da lei também exige que a gente notifique. Então, se o proprietário se negou a receber, se não recebeu, enfim, se por qualquer motivo não chegou às mãos dele, ainda assim o processo terá o seu andamento normal. É importante salientar isso. Houve casos, inclusive, que os carteiros comentaram com a gente, que entregou. Quando a pessoa percebeu que era algo relativo a isso, ela queria devolver. O carteiro falou, não posso fazer isso, mas eu não posso receber, eu também não posso, já esteve em suas mãos, então não me devolva. Então, a gente tem visto histórias assim, no mínimo hilárias, né? Mas é um momento muito difícil, a gente compreende isso também, o que a população está vivendo. Para efeito legal, quando tem algum processo judicial ou administrativo, a pessoa não pode alegar desconhecimento. Tá certo. Então, mesmo que ela recuse, está notório, está nos jornais, estamos aqui agora na rádio informando isso, então não pode ser alegado desconhecimento do que está havendo, né? Então, se houver demolição à revelia, por qualquer motivo, as pessoas serão penalizadas devido a isso. Samarone, e me diz uma coisa, uma vez tombado o imóvel, eu não posso vendê-lo? Pode.
Posso, desde que o próximo proprietário vai ter que ter os mesmos cuidados. Então, quando a Elizabeth, né, presidente, fala que a gente notifica aos cartórios, é exatamente por isso, porque vai constar que tem certas cautelas naquele imóvel. Então, a pessoa, como acontecia até ontem, né? As pessoas de comprar casa e depois demolir, chegar lá, né, quando a gente notificava, que ela falava, mas não tinha nada na escritura, o proprietário anterior não me falou nada, né? Para evitar esse tipo de coisa, que vai constar na certidão que existe a cautela de tombamento, né? Então, a pessoa não vai poder alegar desconhecimento. Não fere o direito, a concessão, na verdade, porque o direito à propriedade não é um direito irrestrito, tá? É uma concessão da coisa pública para aquela pessoa. Então, quando ela vai vender, ela tem que comunicar à prefeitura de que ela está vendendo. Quando ela vai fazer alguma modificação, acréscimo ou não, ela tem que comunicar à prefeitura. E isso sempre foi assim, e isso vai permanecer assim. O que vai alterar é as competências de quem é que vai fazer esse acompanhamento e avaliação, que no caso vai ser o Conselho de Preservação do Patrimônio aqui do município. Então, a pessoa que quiser vender, vai vender. Se ela quiser desmembrar ou quiser remembrar algum lote, ela também pode solicitar, né? E aí será verificado não só pela Secretaria de Planejamento, mas agora vai ter o acompanhamento da Secretaria de Cultura e o Conselho de Preservação do Patrimônio. Perfeito. Mas eu quero aproveitar esse momento e deixar com você esse livro. É um livro que conta sobre o nosso patrimônio e a nossa goianidade. Perfeito. É um apanhado das leis, diário oficial, o Will vai mostrar a capa do livro. Que está registrado nesse livro. Eu lancei ele quando eu tomei posse na presidência desse conselho e agora foi feita uma segunda edição. Eu posso deixar com você, porque o canal fica aberto, a lei está aí, os seus ouvintes, os seus telespectadores, enfim. Pode perguntar para você a respeito de alguma especificidade, a lei vai estar em suas mãos, e nós também estaremos dispostos a responder, a participar com você, sempre que for necessário. É uma honra, né, estar aqui, poder contribuir dessa forma, tá? E este canal está aberto assim que vocês quiserem. Nós dizemos o mesmo. Hoje a Rádio Trabalhadora, o programa Antena Ligada, recebeu aqui os conselheiros municipais de preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental de Goiânia, Elizabeth Brito e Samarone Nunes, para falar sobre o importante trabalho que eles estão dando início de notificação dos imóveis que serão tombados em Goiânia, que é uma necessidade para manter a memória da cidade. Um povo sem memória não sabe a que vem nem para onde está indo, né? Agradecemos muitíssimo a presença de vocês e a Rádio Trabalhador fica à disposição, sempre que vocês quiserem ter esse canal aberto e conversar com a sociedade, porque esse processo, como a gente disse, esse trabalho só está começando, é um trabalho de longo prazo, importante para a cidade, e com certeza vocês vão enfrentar alguns obstáculos pelo caminho, mas que o objetivo é super válido, né, gente? É honroso, esse trabalho é honroso, como eu disse, para cada conselheiro, participar desse conselho é honroso, tanto é que eles são voluntários, né? Certo. Esse conselho é isento de qualquer remuneração, são pessoas que representam a sociedade dentro desse espaço que fica na Secretaria de Cultura. Então, muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos. E a Rádio Trabalhadora, então, fica por aqui hoje até segunda-feira, gente. E é isso. Bom, deixa eu trocar.